Daniel capítulo 10, verso 12 e 13 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Tome teu assento, em nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas não têm conhecimento do mundo espiritual, ou porque não buscaram esse conhecimento, ou porque as igrejas, na sua grande parte, os púlpitos, não pregam sobre mundo espiritual, sobre seres espirituais da maldade, da influência do mundo espiritual no mundo físico. E muitas pessoas precisam ouvir e aprender a respeito do mundo espiritual. Precisamos inicialmente entender que nós vivemos em um mundo físico e que nós somos seres físicos, mas também somos seres espirituais. E paralelo a este mundo físico, existe um mundo espiritual. E neste mundo espiritual existem seres espirituais. Quando Daniel estava orando por 21 dias, a Bíblia diz que Deus envia um anjo dele como mensageiro para a vida de Daniel. Ou seja, aqui nós estamos falando de um ser espiritual, que é um anjo de Deus enviado a um mundo físico, a falar com um ser físico, Daniel. Mas o que o anjo revela a Daniel nos chama a atenção, porque ele diz assim: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o Senhor, as tuas orações são ouvidas lá no céu. E eu fui enviado a você, eu vim por causa das tuas orações. Só que este anjo de Deus vai revelar algo para Daniel. Ele vai dizer: mas eu estou conjecturando para você entender, mas eu não cheguei antes, Daniel, porque quando eu estava vindo, um principado se pôs defronte de mim. O que o anjo de Deus está dizendo? Olha, Daniel, quando eu estava vindo até você, um principado maligno se pôs diante de mim, e eu fiquei impedido de chegar até você. Mas Deus enviou o quê? Miguel, um arcanjo, para me ajudar. A primeira coisa que soa como aprendizado no nosso coração é que havia um anjo de Deus lutando com, provavelmente, arcanjo do mal. Porque no mundo espiritual, os seres têm uma hierarquia. E esta hierarquia foi constituída pelo próprio Deus. Então, quando lá no princípio Satanás se rebelou, e que a Bíblia diz que um terço dos anjos saíram com ele, esse terço dos anjos, essa quantidade de anjos, ali no meio tinha anjos, arcanjos, querubins e serafins, provavelmente. Então tinha uma hierarquia que seguiu Satanás. Seres espirituais que perderam o brilho porque eles perderam o próprio Deus.
Então nós precisamos entender isso, que quando o anjo de Deus está indo de encontro a Daniel, ele se depara com um principado do mal na frente dele. E ele não consegue passar, porque foi o próprio Deus que estabeleceu hierarquia. Então, necessário foi que Deus dissesse assim: Miguel, vai lá, porque você pode com aquele principado. E faz com que o anjo passe e chegue até Daniel. Então, naquele momento, havia uma batalha espiritual do anjo contra um principado, do anjo de Deus contra um principado maligno. E naquele instante que o anjo não consegue, chega Miguel e já entra na situação, na batalha, e o anjo passa. E é exatamente isso que o anjo está relatando a Daniel. E a partir daqui nós precisamos ter uma compreensão que o mundo espiritual, preste atenção, o mundo espiritual interfere diretamente no mundo físico. Os seres espirituais da maldade interfere diretamente no mundo físico e nas pessoas físicas. Aprendemos também que os seres de Deus, os anjos de Deus, também agem no mundo físico em nosso favor. A Bíblia diz no livro de Salmos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu e você só não somos destruídos por estas hostes espirituais da maldade, porque Deus disse assim: meu anjo, vai lá e se posicione do lado dele. E está nos guardando 24 horas. Mas guardando os que temem. Os que andam em desobediência não têm presença de anjo de Deus. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia revela. Então nós aprendemos aqui logo de imediato que existe um mundo espiritual além deste mundo físico. E detalhe, o mundo espiritual antecede o mundo físico. É antes deste mundo físico que você e eu estamos vendo, está diante dos nossos olhos. Detalhe, os seres espirituais malignos, preste atenção, eles não podem estar no mesmo lugar, em dois lugares, ao mesmo tempo. Então, um ser espiritual maligno não pode estar em dois ou vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso é um atributo de Deus, onipresença. Só Deus tem este atributo. Deus está em todos os lugares ao mesmo, mas um demônio, um espírito maligno não consegue estar em dois lugares ou mais ao mesmo tempo. Para ele ir para um lugar, ele precisa deixar o lugar onde está. Lembra de quando Jesus disse que quando o espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Então nós aprendemos aqui também que esse ser espiritual do mal, ele habita em pessoas. Pastor, repita: seres espirituais da maldade habita dentro de pessoas. Quando Jesus disse, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai procurar lugares, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Aprendemos também que esses seres espirituais podem habitar em conjunto, o que a Bíblia chama de legião, em uma só pessoa, e nós aprendemos isso na passagem do endemoniado de Gadara, que havia ali nele uma legião de demônios, ou seja, não tinha apenas um,
Como legião compreende entre 2 a 3 mil soldados romanos, então significa que havia em média, no mínimo, 2 mil espíritos malignos na vida daquele homem. E aquele homem, por conta disso, vivia despido dentro do cemitério e se cortava todinho. E por diversas vezes a Bíblia diz que amarraram ele e os grilhões eram feitos por eles como em pedaços. E aquela ação era uma ação de espíritos malignos na vida deles. Então aprenda, meu amado, que existem esses seres espirituais da maldade. Outra atuação desses seres espirituais é que eles podem também colocar doença, preste atenção, no ser humano. Escuta, eu não estou dizendo que todas as doenças são de espíritos malignos. O que eu estou dizendo é que existem doenças que são colocadas por espíritos malignos. Pastor, me prova, eu te provo. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga e uma mulher encurvada entra naquela sinagoga e Jesus, ao olhar para ela, viu nela um espírito de enfermidade e expulsou o espírito de enfermidade que havia naquela mulher e ela foi liberta e curada. Porque, embora as pessoas ao olharem para aquela mulher pensasse que a enfermidade era patológica, física, quando Jesus olha, percebe que ali era um espírito maligno que estava na vida daquela mulher. Então você precisa abrir a sua visão, que o maior perigo que existe não é o perigo humano e físico, mas os perigos que provêm do mundo espiritual, que provém dos seres espirituais da maldade. A Bíblia diz também, para que você não tenha medo, não precise ter medo, no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O que nós aprendemos é que se de um lado existem seres espirituais do mal, do outro lado existem seres poderosos de Deus, que recebem ordem de Deus a nosso respeito. Então não precisa você temer, não precisa você ficar com medo, se Deus é o teu Deus. Existem uma comitiva de anjos, um exército de anjos, que Deus diz assim, vai lá a respeito dela, a respeito dele, a respeito da família dela. É assim que o Salmo 91 diz, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Embora aprendemos que existem esses seres têm uns mais poderosos, outros menos poderosos. Os discípulos de Cristo, quando estão expulsando demônios, eles expulsam diversos. Mas chega uma ocasião que eles vão expulsar o demônio de uma pessoa e eles não conseguem. Então eles perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus diz assim, porque esta casta de demônio, ou seja, esta espécie de demônio não sai da forma como vocês expulsaram os demais. Ela só sai mediante jejum e oração. Não, Jesus não estava dizendo que aqueles discípulos estavam com a vida errada, não. Jesus apenas estava dizendo aos discípulos que aquele espírito era de uma espécie superior, mais forte, mais poderoso, e por isso eles precisavam estar em uma plena consagração. Você está entendendo, irmão? Certamente você já teve a experiência de entrar numa casa e essa casa ser pesada. E você sentir dor de cabeça, você sentir arrepios,
você sentir incômodo, porque o espírito, ele anda por lugares áridos. Se ele não está em pessoa, ele está em ambientes. E estes ambientes pode ser uma casa, pode ser um comércio, pode ser uma rua. E existem casos que ele fica especificamente em um determinado lugar da casa. E você vai perceber que no lugar que ele fica na casa, aquele lugar não desenvolve, a pessoa não desenvolve naquela área. Exemplo, está na cozinha. O lugar, quando você tem visão espiritual, é obscuro, a mulher não consegue lavar os pratos, não consegue fazer comida, e ela acha que aquilo é normal. Mas porque o espírito maligno está ali, naquele lugar. Existem casos, porque uma vez que a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos, então se ele está procurando repouso no encontro, ele está ali, em algum lugar, se não está em pessoas. Esses espíritos malignos também podem entrar em animais. Uai, pastor, não foi isso que aconteceu com a manada de porcos? Permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Então eles têm o poder de entrar também em animais. E já houve casos e testemunhos de pessoas que tinham animal e de repente o animal atacou, alguma coisa dessa natureza. Então há uma possibilidade. Mas quando nós olhamos em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 em diante, no verso 12, perdão, o apóstolo Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês não têm que lutar com pessoas físicas, mas sim contra principados. Agora observe a hierarquia, da cabeça para os demais. Ele vai falar 4 espécies de espíritos malignos: principados, contra potestades, estão abaixo de principado, contra príncipe das trevas e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe o principado, que é vou usar uma questão militar para ilustrar para você. Na perspectiva militar humana, da polícia militar, você tem soldado, cabo, sargento e tenente. Um exemplo, só usando essas 4 patentes. Então, do maior para o menor: tenente, sargento, cabo e soldado. Então, o último é o soldado. Então, nessa hierarquia, estas hostes espirituais da maldade são esses espíritos malignos mais fracos. Não significa que ele não consiga fazer grandes estragos. Não significa que eles não consigam fazer grandes destruições. Mas eles são maiorias. Eles estão sob o governo de outro maior. Se você observar, existe determinada cidade que o número de suicídio é maior, é assustador, enquanto outra cidade não acontece tanto suicídio. Por quê? Porque naquela cidade onde acontece muito suicídio, existe ali um principado que governa, ou uma potestade que governa naquele sentido. Você está entendendo, irmão, que a gente precisa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para essas questões espirituais? Como que esses seres malignos agem? Eles colocam desânimo, esmorecimento, empecilho, brigas. Já viu uma coisa, está tudo em paz, daqui a pouco a pessoa vira a cabeça e começa a falar aquilo. A Bíblia vai dizer em Efésios que eles lançam os dardos inflamados. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que tomar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados
do maligno. Então, quando ele não está na pessoa, ele lança os seus dardos em direção à pessoa. São chamados de dardos inflamados. E às vezes a pessoa é atingida, a pessoa tem vontade de beber, tem vontade de fumar, tem vontade de brigar, vai para a festa para procurar briga, tem vontade de se prostituir, desanima de vir na igreja, desanima de cultuar, de buscar a Deus. E a pessoa diz: não, é um normal. Normal não, meu amado. O normal é a gente estar na presença de Deus, adorando a Ele, bendizendo o nome do Senhor. Não aceite seta de Satanás na sua vida, não aceite seta do inimigo na sua vida. Então a gente precisa orar direcionado. Tem coisas que não acontecem porque é algo travado. No mundo espiritual existem coisas travadas, e a gente precisa orar direcionado, dizendo: Deus, dá ordem aos teus anjos a meu respeito, a respeito desta causa que está na justiça, que está no fórum, que está no INSS. Dá ordem aos teus anjos a meu respeito, porque se houver espírito maligno segurando, atrapalhando, vai cair por terra em nome de Jesus. A gente tem que orar: Deus, esta enfermidade, se ela for oriunda de espírito maligno, que esta enfermidade caia por terra, que esse principado, que esse miserável saia em nome de Jesus, perca as forças. É assim que a gente tem que orar. Eu não aceito briga no meu casamento, eu não aceito esta enfermidade na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha filha. E se for espiritual, vai sair. Se não, a gente procura o médico e toma o remédio. Não estou ensinando você que toda enfermidade vai ser um espírito maligno, não. Eu estou ensinando você a orar direcionado, a repreender aquilo que é oriundo de espíritos malignos. Então existe uma hierarquia desses demônios. Os carnavais aí, como você viu. Então, muitos centros de macumba se fecham na época do carnaval, porque o batalhão precisa ir para onde? Os carnavais da vida, onde aqueles espíritos malignos irão gerar as orgias, as lascívias, as brigas, as contendas. Como tem um contingente muito grande de pessoas, então precisa ter um contingente muito grande de espíritos malignos para atuar, para jogar seta, para jogar briga, contenda, para fazer o quê? A destruição do ser humano. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos, portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos nos revestir da armadura do Senhor. Estais, pois, firme, versículo 14, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Quem não ora é presa fácil. Quem não tem vida de comunhão com Deus é presa fácil, é mais vulnerável. Lá no livro de 2 Pedro vai dizer: sede sóbrio e vigia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio, fique atento, vigie, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Você está vendo ele ao derredor? Não, porque é um ser espiritual. Então um ser físico não consegue ver um ser, a não ser que você tenha visão espiritual. Como poucas pessoas têm visão espiritual, então não vão ver esses seres espirituais da maldade. E Deus, na sua palavra, diz: esteja sóbrio e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Deixa eu te dizer uma coisa: está ao meu derredor e está ao teu derredor, de todo mundo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir. É assim que acontece. É por isso que muitos casamentos são destruídos,
É por isso que muitas pessoas se afastam da igreja. É por isso que muitas pessoas vêm à falência. É por isso que muitas pessoas vêm ao suicídio. É por isso que muitas pessoas entram em depressão. Reforçando, não estou dizendo que toda depressão seja demônio. Se você vê alguém falando que depressão é demônios, você está tendo um ensinamento errado. Eu estou dizendo que numa boa parte, os demônios eles tentam nessa situação. Então muitas pessoas podem ter depressão? Podem. Isso pode ser oriundo de um espírito maligno? Pode. Mas pode ser patológico? Pode. Amém, irmãos? Para que você entenda da forma mais perfeita e correta. Eu costumo dizer assim, irmãos, quando você for conversar com alguém, você fale bem pausado, ponto e vírgula, para a pessoa entender. Senão ela não entende, interpreta mal. Aí você repete de novo, viu, irmão? Eu sou assim, quando eu vou conversar com uma pessoa particularmente, eu falo ponto e vírgula. Você me entendeu, meu irmão? E tem que falar num tom de voz para a pessoa entender. Senão a pessoa não entende. Você fala A, a pessoa entende outra coisa. Mas amém que vocês estão entendendo. Então escuta, meu amado. No mundo espiritual, acima de tudo, acima de todos, existe um ser incomparável, poderoso, Criador do céu e da terra, que está sentado no trono de glória. Que esses seres espirituais do mal se curva diante dele, como foi o caso do próprio endemoniado de Gadara. Se curva diante dele dizendo que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus vivo, vieste nos atormentar. Eles tremem de medo. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, crê tu em Deus, faze bem. Até os demônios creem e estremecem. Ei, não importa, podem ser principado, pode ser potestade, pode ser horte espiritual da maldade, pode ser príncipe das trevas, todos eles estão sujeitos ao poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o cabeça de tudo. Mas ele precisa ser o Senhor da tua vida. Quando esse ser espiritual maligno chamado Satanás tentou contra a vida de Jó, só tentou porque o poderoso falou, eu vou te permitir para você quebrar sua cara lá. Então tudo está no governo do poderoso. Mas isso nos ensina, meu amado, a não brincar de ser crente, a não brincar com Deus e também a não brincar com esses seres espirituais do mal. Não pense você que você vai sair enfrentando e querendo brincar que não é assim não. Cuidado. Tenha uma vida regada através da oração. Tenha a sua vida de comunhão com Deus. Saiba que em todo tempo existe esse mundo espiritual. E que eles em todo tempo tentam contra a nossa vida. Então entenda. Existe um mundo espiritual e quem habita neste mundo espiritual são seres espirituais da maldade. Deus Todo-Poderoso, que faz parte do mundo espiritual também, que está sentado no trono de glória. Ele é um ser espiritual também, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente precisa vigiar a nossa vida. Cuidado, porque tem pessoas que acabam invocando a presença desses malignos. Que isso, pastor? Tem murmuração, reclamação, mentira. Tudo isso pode ser uma invocação. Tem gente que se encosta diante dele e já está murmurando. É que a vida está ruim, é que não sei o que. Misericórdia. Sai logo do lado que o negócio ruim vai chegar. Fala, não, irmão, existe um Deus poderoso. Existe um Deus maravilhoso que pode mudar a minha história. Que até aqui tem me sustentado. Que até aqui tem me levantado, tem me fortalecido. Eu vou te dizer algo.
Nunca subestime um espírito maligno. Mas também não venha superestimar. Então, nem que você não venha subestimar, achar que não é nada, não sei o quê. E nem superestimar, achar que é poderoso, vai trazer destruição na minha casa, que tem crente também que acha que o demônio vai destruir a casa dele. Calma, meu irmão. Existe um Deus poderoso que a gente serve e que Ele não toca no ungido do Senhor, não. Se você tem uma vida com Deus, de sinceridade com Deus, fique em paz, que esses pés de chinelo não vai chegar na sua casa nunca. Porque a tua casa será ungida por Deus, será selada pelo Senhor, será protegida a tua vida, haverá anjos, haverá arcanjos, haverá poder de Deus, haverá ordenança de Deus em teu favor, e esses espíritos malignos não poderão chegar perto de você. Então não precisa você ter medo, não. E para a gente caminhar para o final, esses seres espirituais do mal, eles têm competências diferentes. Muito embora, se fôssemos falar, demoraríamos muito tempo. Mas fazendo uma síntese para que você entenda. Um principado, como diz o apóstolo Paulo, ele é responsável por nação. Um principado governa uma nação. Ou ele pode governar um estado. Isso é chamado de principado. Estou conjecturando de uma forma bem simples para você entender. Abaixo dos principados existe as potestades. Se o principado governa uma nação, quando eu falo governa, ele é responsável por tomar conta daquele país ali. Ele é uma espécie de um general, de um tenente, alguma coisa dessa natureza, só para você entender. Abaixo dele fica as potestades, que cada um vai tomar conta ali, quem sabe, de um estado ou de uma cidade. Então, cada cidade, eu vou conjecturar dessa maneira. Cada estado, vamos imaginar dessa forma, ou uma cidade, cada estado ou um país, um principado governa. Então, um país, um principado, um estado, uma potestade. E abaixo da potestade vai ficar os príncipes das trevas tomando conta das cidades. E abaixo as hostes espirituais da maldade tomando conta dos bairros. É por isso que você vê bairros mais violentos, menos violentos. Bairros com maior criminalidade, menos criminalidade, porque ali, se nós orarmos por um bairro, aqueles espíritos que estão ali, aquelas hostes espirituais do mal que atuavam ali, eles passam a sair dali, porque nós começamos a orar, começamos a guerrear na batalha espiritual. Se nós olharmos para o bairro Cruzeiro hoje, é um bairro totalmente diferente. Hoje você entra a qualquer horário aqui, mas antes era tiroteio, era droga, era tantas coisas. Hoje é um bairro que nós podemos declarar que é um bairro de paz, mas nós estamos aqui orando, dizendo: salva este bairro, repreende todo espírito maligno, repreende toda hoste espiritual do mal, que bate em retirada deste bairro, que bate em retirada desta cidade. Se a igreja se posicionar, se a igreja aprender sobre o mundo espiritual, se as pessoas aprenderem sobre o mundo espiritual, sobre seres espirituais, vão entrar dentro de casa dizendo: na minha casa não, porque na minha casa é paz, é alegria, na minha casa é templo também de Deus, aqui habita o Senhor, eu dou legalidade a Deus na minha casa, mas o espírito maligno aqui não entra, e você começa a repreender toda a hoste espiritual do mal, e você começa a entender que na tua vida pode ser uma seta do inimigo, e você fala: eu não aceito isso na minha vida. Bate em retirada todo o desânimo, toda a hoste do mal, todo o plano do diabo, toda a seta maligna que me atingiu, seja agora destruída pelo poder do nome de Jesus. A igreja precisa aprender a guerrear, a igreja precisa aprender a batalhar espiritualmente. Você tem que entender o efeito poderoso da batalha espiritual, e eu digo para você: você com Deus é maioria, você com Deus é invencível. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com a tua família. Arabachore canta labachei. É assim que a gente guerreia.
declarando o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso corpo, que vem o poder de Deus. Amém? Receba esta palavra no teu coração, se coloca